Muito bem, amados. Amados irmãos, nós ainda não podemos dizer que vivemos aí num período pós-pandemia, porque a pandemia ainda não passou. Nós ainda estamos dentro desse contexto, desta pandemia. Devemos continuar cuidando de nós, daqueles que nós amamos, não é? Até essa pandemia passar. Mas é verdade que nós precisamos aos poucos, com responsabilidade, ir retomando a vida. E acredito que uma das coisas que a gente tem que ter bastante confiança e discernimento é como eu serei, ou como vai ser a minha vida daqui para frente. Porque eu acredito que esse contexto, tudo isso que aconteceu, deva de certa maneira provocar em nós um pensamento diferente. Eu tenho repetido e eu acredito muito que mesmo que eu não queira, mas essa situação me força a ser uma pessoa diferente, a olhar o mundo de forma diferente. Quer dizer, muito das nossas pretensões, buscas, parece que a gente precisa rever. E eu gosto de lembrar sempre na missa do Natal, eu gosto de dizer que Deus vai num caminho e nós optamos por ir em um outro caminho completamente diferente. Quando nós vemos Jesus nascer na manjedoura, na simplicidade, na pobreza, fazendo opção pelas coisas simples e vivendo com humildade, e nós naquela loucura, querendo, acumulando e buscando, nunca nos contentando, nós vemos de maneira nítida e clara que nós não seguimos o caminho de Deus. Nós dizemos, mas nós não seguimos. E eu acredito que esse contexto pode nos fazer refletir melhor e perceber que nós podemos ter o que nós temos, mas devemos nos relacionar de forma diferente. Porque o problema não é ter, a questão é como eu me relaciono com o que eu tenho. E aqui o Evangelho nos dá uma luz, porque nos foi ensinado na vida que nós temos que ser primeiro, nós temos que vencer sempre, nós temos que tirar proveito na vida de tudo. Nós não podemos fazer nada de graça. A gente sabe, na igreja mesmo, né, quando nós participamos da vida da igreja, que tem alguém de casa que não participa, eles ficam no nosso pé, né? Eita, o que tu ganha mesmo, né? O que faz tanto na igreja? Nos criticam muito, porque na cabeça de quem não tem vivência de comunidade, acha que a gente só pode vir para a igreja se for para ganhar alguma coisa, e essa coisa é dinheiro, não é? E só mesmo a pessoa que vive a fé, que vive na comunidade, compreende a alegria que a vivência na comunidade nos traz. Só quem vive, quem serve a Deus sabe, né? Nas nossas experiências, nas nossas reuniões, nos nossos encontros que nós fazemos, a gente sente uma alegria grande quando a gente sente que está servindo a Deus por meio do irmão, sem estar pensando em dinheiro. Quantas experiências bonitas nós não fazemos aqui na paróquia, nas outras paróquias, na vida da igreja como um todo. Mas essa visão de ter as coisas, de querer ou de ser grande, isso não é agora de agora. Os discípulos, quando viram Jesus fazendo milagres, quando ele viu Jesus falando que estará o seu reino, então cada um ficou cheio de pretensão. Nós lembramos muito bem dos filhos de Zebedeu, que a mãe foi pedir que um sentasse, um à direita e o outro à esquerda. Senhor, quando tu estará o teu reino, manda que meus filhos sentam um à tua direita e outro à tua esquerda. Então é mais ou menos assim. Claro, uma mãe quer sempre o melhor para o seu filho, quer ver o seu filho fazer sucesso. Mas a questão que nós estamos vendo, amado, ouvimos agora nesses 4 meses,
que tem muita coisa que nós fazíamos que não tem sentido nenhum. Tem muita coisa que nós temos que nós não temos necessidade. E nos damos conta também que tem muita coisa que nós não valorizávamos e percebemos que são essas coisas que têm valor. Dentre elas, eu estava aqui, a nossa casinha. Foi o lugar mais seguro, é o lugar mais seguro para nós durante esse tempo da pandemia. É tão bom quando a gente chega em casa que a gente pode tirar a máscara. É tão bom quando a gente pode, dentro de casa, não é, ficar à vontade. Então, mas só que dentro de casa tem a família, tem as pessoas, não é? Então a gente foi descobrindo outros valores que o mundo atual não dá importância nenhuma. Eu volto aqui para o Evangelho. E aí Jesus, dentro desse cenário que os discípulos estavam cheios de pretensões, quando viram ele realizar milagres, falar do seu reino, que estará o seu reino, eles ficaram cheios de pretensão. E aí fizeram a pergunta para Jesus: Senhor, quem é o maior no reino? Quem é o maior? Como eu estou dizendo, parece com a gente, né? Sempre com aquela pretensão de ser grande. Só tem um lugar que a gente não quer ser o primeiro, é na igreja, sentar no banco da frente, né? Na igreja ninguém quer sentar no banco da frente, é melhor o último banco que fica mais perto para sair. Mas no geral, nas filas a gente gosta de ser o primeiro para ser logo atendido, não é? Então normalmente a gente gosta do lugar primeiro, os primeiros lugares. E aí eles estavam querendo quem é o primeiro, quem era o primeiro. E Jesus, para mostrar que o reino de Deus não se construía com primeiros ou com grandes pretensões, toma uma criança e coloca aqui. Porque é frágil, é? Porque é pequenininho? Não. É porque a criança não tem grandes pretensões. A criança não tem pretensões. É humilde. A criança brincou, comeu, pôde brincar, dormiu. Para ela está ótimo. Está ótimo. Mas nós não vivemos o hoje e já estamos preocupados com o dia de amanhã. Com o que comer, com o que vestir, aonde eu vou, com que roupa eu vou usar, que sapato, relógio, e assim vai. Nós já estamos preocupados com amanhã. E às vezes aquilo que é o essencial, na maioria das vezes, vai ficando sempre de lado. Eu acredito que mais na frente nós compreenderemos muito do que está nos acontecendo. Mais na frente nós vamos compreender muito. Agora na dor, no sofrimento, no medo, na ansiedade, na agonia, na aflição, nós não compreendemos nada. Mas mais na frente nós compreenderemos. E mais na frente compreenderemos que a vida tem que ser vivida de forma diferente. Repito, amados, podemos ter tudo o que temos. Isso não significa que ter uma vida humilde, ser humilde, ser simples, você não possa ter uma casa boa, não ter um transporte. Tudo dependerá como eu me relaciono com isso. Mas especialmente como eu me relaciono com as pessoas pelo fato de eu ter determinado objeto. Essa que é a questão. Porque às vezes aquilo que nós temos, às vezes nos distancia das próprias pessoas. Às vezes aquilo que nós temos acaba nos fechando até para aqueles que moram com a gente. Nós sabemos disso na prática, na realidade. Quantas das vezes, por causa de objeto, por causa de dinheiro, por causa de celular, por causa de computador, quantas confusões, quanto fechamento, quanto isolamento. E a gente foi percebendo que tudo isso nós precisamos, mas nós precisamos muito mais da pessoa humana. Da pessoa humana. Nós sentimos durante esse período da pandemia que se não fosse a palavra de alguém, mesmo distante, não fosse a palavra de alguém, não fosse o conselho, uma oração de alguém para fazer diferença,
muitos de nós não saberíamos como estaríamos agora. Nós não saberíamos. Não foi o dinheiro, não foi o objeto, não foi a matéria, mas são as pessoas que nessas horas fazem diferença. E essas pessoas, amados, eu preciso dizer, na maioria das vezes são mandadas por Deus. E é interessante que numa situação como essa, Deus faz questão de mandar os seus para aquele momento, para que a gente sinta e reflita, repense muito daquilo que nós queremos ou da maneira como nós agimos. Propositalmente, para que a gente entenda que a maneira como a gente pensa e age não é daquele jeito. Por isso estou dizendo que nós vamos levar uma lição. E aqui nós temos o exemplo da criança. Repito, porque a criança não tem grandes pretensões. Bebeu, comeu, brincou, tá ótimo, não é? Mas ele quer o quê? O aconchego da família. Ele quer atenção, a criança quer carinho. E talvez seja isso que nós devemos trilhar durante esse período agora. Buscar mais, ter mais atenção uns para com os outros. Dar mais atenção. Nós somos, eu já disse, é uma crítica construtiva. Nós somos muito atenciosos e cuidadosos fora de casa. Mas está na hora de nós também sermos atenciosos e cuidadosos dentro de casa. Cuidemos mais das pessoas. Eu tenho escutado nesses relatos de pessoas que por bobagem, deixaram de falar com o pai, com a mãe, com a esposa, e muitas dessas pessoas agora morreram para a Covid. Já imaginou? Você passou a vida inteira sem falar com sua mãe, seu pai, ou você passou a vida inteira em conflito com o seu marido e agora ele vem a óbito. E você não teve a oportunidade de se reconciliar, você não teve a oportunidade de dizer ou pedir perdão. É doloroso, Por isso que eu estou dizendo, nós temos que sair dessa pandemia olhando as coisas de forma diferente. E não adianta, repito, não adianta achar que você vai construir e viver uma vida começando de lá de fora. Você vai cometer os mesmos erros. Se você quer acertar, comece nas pequenas coisas dentro de casa, com os teus. Seja melhor, seja um bom filho, seja uma boa filha, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja uma boa esposa, seja um bom esposo. Procure viver em harmonia com a família. Sabe por quê, amados? Porque a gente não sabe nunca como será o dia de amanhã. Nós não sabemos. A gente se deu conta com essa pandemia que a vida pode ser muito breve, mais breve do que nós imaginamos. E a vida é muito breve. Ora nós estamos aqui falando, de repente nos acontece algo. Nos acontece. Mas eu acho que nós já tivemos sofrimento demais. Nós estamos passando por um dos sofrimentos maiores desse século. Sofrimentos maiores desse século. E basta. Nós não queremos mais isso. Nós temos que tirar uma lição e levar isso para a nossa vida para sempre. Eu nunca mais esquecerei isso que nós estamos passando. Eu nunca esquecerei. Não é? Eu durmo e acordo, eu lembro dessa bendita pandemia. Não é? Mas eu quero também fazer dela, né, uma experiência positiva da minha vida, para a minha vida. E saber que eu passei por isso e Deus está me dando a graça de estar aqui. Mas eu vou me esforçar para me tornar uma pessoa melhor. E eu acho que cada um de nós tem que ter esse propósito. Por isso que Deus abençoe o nosso propósito, a nossa vida, especialmente a nossa vida em família, para que assim nós possamos sair desta pandemia, homens novos, mulheres novas, não do jeito que nós, mas como uma criança, não é? Como a criança, pois elas são prediletas no reino, porque não têm pretensão, são humildes e se deixam conduzir pelos pais, e aquele que nos conduz no caso é Deus, porque Ele é o Pai que olha e roga por todos nós. Deus abençoe cada um de nós, abençoe aqueles que estão lá em casa rezando conosco,
estão unidos a nós nesse momento. Deus te abençoe com a tua família e o teu propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado e adorado.